Olá pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 1 Reis. E hoje vamos ler 1 Reis, capítulo 14. A profecia de Aías contra Jeroboão. Diz assim a palavra de Deus. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e este disse a sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu o seu pedido e foi à casa de Aías, em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar. Tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aías ouviu o som dos passos junto da porta, disse: entre, mulher de Jeroboão. Por que esse fingimento? Fui encarregado de lhe dar mais notícias. Vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre o meu povo Israel. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia os meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. Este é o dia. Como? Sim, agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel, de maneira que ficará como um junco balançando na água. Ele desarraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados, e os espalhará para além do rio, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera por meio do seu servo, o profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com seus antepassados, e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los, e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda.
Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e o seu filho Abias foi o seu sucessor. Pessoal, 1 Reis, capítulo 14, relata a história do profeta Aías confrontando Jeroboão, o rei de Israel, e predizendo a ruína da casa de Jeroboão devido à sua idolatria e desobediência a Deus. Além disso, o capítulo registra a morte de Jeroboão e a ascensão de seu filho Nadab ao trono. A história começa com o filho do rei Jeroboão, Abias, ficando doente. Jeroboão instrui sua esposa a ir disfarçada consultar o profeta Aías em Siló, na esperança de que ele profetize a recuperação de seu filho. No entanto, Deus revela a Aías que a esposa de Jeroboão está chegando e qual seria o motivo de sua visita. Deus instrui Aías a informar a esposa de Jeroboão que, devido à idolatria e pecado de Jeroboão, toda a sua casa será eliminada, e Abias morrerá assim que ela entrar em Jerusalém. Quando a esposa de Jeroboão chega, Aías confirma a mensagem de Deus e também revela que um futuro rei da casa de Davi será levantado por Deus para substituir Jeroboão. A profecia se cumpre quando a esposa de Jeroboão volta para casa e seu filho morre, exatamente como Aías havia profetizado. Além disso, o capítulo relata a morte de Jeroboão e a ascensão de seu filho Nadab ao trono de Israel. Este capítulo nos ensina sobre a seriedade da idolatria e da importância da obediência a Deus. Jeroboão e sua família sofrem as consequências de seu pecado, destacando e nos ensinando sobre a necessidade de permanecer fiel aos mandamentos de Deus. O texto também enfatiza a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, tanto de juízo quanto de restauração. Lembre-se que essa história sirva de alerta para nós a respeito da importância de vivermos em obediência a Deus e de confiarmos em sua fidelidade. Deus sempre cumpre o que fala, e o que ele faz resulta diretamente de nossas práticas de obediência ou de desobediência. Reflita nisso. É isso aí, pessoal. Que bom, conseguimos ler mais um capítulo do livro de 1 Reis. Isso me deixa muito feliz. Espero que você também esteja animado, com a leitura deste livro, que é muito importante para a nossa caminhada cristã, ok? Então eu te espero amanhã para junto lermos mais um capítulo deste livro. Então fique na paz e que Deus te abençoe.